Saúde, amada Igreja de Cristo, na santa paz de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra que vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, no verso de número 33 ao 36, amém? Onde a palavra de Deus diz assim: ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo de uma vasilha, mas no lugar próprio, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado, como quando a candeia brilha com o seu resplendor. Amém? Glórias a Deus. Ninguém acendendo uma candeia. Ponto. Vamos lá. O que é uma candeia? Candeia, irmãos, é uma lâmpada portátil alimentada por óleo, por azeite. As candeias que eram feitas para o tabernáculo deveriam queimar continuamente. Glória a Deus. A palavra de Deus diz ali em Êxodo 27, no versículo número 20 e 21, onde está escrito as ordenanças para a candeia que ficava ali no tabernáculo. Ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro, de oliveira batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e os seus filhos a manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Glórias a Deus. Até esse momento que Jesus Cristo nos ensina da candeia, e lá em Mateus ele vai falar que nós somos a candeia, glórias a Deus. O candelabro, a candeia, ficava antes do véu, antes da entrada do Santíssimo, ficava no lugar santo, onde só tinham acesso os sacerdotes, Arão e seus filhos, o sacerdote, glórias a Deus. E eles deveriam, 2 vezes por dia, estar lá vistoriando, estar lá enchendo de azeite que o povo iriam trazer. Então a obrigação do sacerdote era pegar o azeite que o povo trazia como oferta e completar o candeeiro para que não se apagasse, glórias a Deus. Ouça, a igreja, o que o Espírito diz para toda a igreja. Isso não é uma responsabilidade a partir de agora que Jesus Cristo disse que foi completada a obra perfeita, glória a Deus, que Jesus disse lá na cruz, está tudo consumado. Olha, não é a obrigação de acender o candeeiro agora, a presença de Deus e a luz de Cristo brilhar, não é somente dos pastores, dos líderes, dos ministros de louvores. Olha só o que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 2, do verso número 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Então, hoje, igreja, hoje, todos nós, cada um de nós, somos ministros de Deus e temos a obrigação de acender essa luz. E quem que é a luz? A luz é Cristo. Em João, capítulo 8, de número 12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glórias a Deus. Vocês entenderam, irmãos? Então não somos nós. Todos nós temos a obrigação de fazer com que essa luz esteja continuamente acesa. Amém? E como podemos acender essa luz? Aonde podemos encontrar essa luz? No livro de Salmos, o Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus. Então somente na Bíblia, somente buscando na palavra, se alimentando diariamente, certificando na palavra, é que podemos assentar e fazer a manutenção dessa lâmpada, dessa candeia. Não podemos deixar ela escondida, não podemos nos abstermos de buscar a palavra e de também
ensinar essa palavra, amém? Aí fora tem um monte de gente que está buscando, que está querendo, que anseia ouvir, que tem fome e sede de Deus. Mas o que está faltando? O que falta? Falta aquilo que Jesus Cristo disse. O que falta é lavradores. Ore para que o Pai mande mais ceifeiros. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, for mal, também o teu corpo será cheio de trevas. Ora, para que os nossos olhos sejam bons, temos que estarmos focados naquilo que é bom. Salmo 25, verso 8. Bom e reto é o Senhor, portanto, Ele ensina o caminho aos pecadores. O que é bom? É o Senhor. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Salmo 119, verso 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, igreja, quem que é bom? Bom é Deus. Temos que estar com nossos olhos focados em Deus. Todo dia, todo santo culto, antes de adentrarmos no monte, é repetido o que é que viemos buscar no monte. Isso não é uma palavra clichê, não tem que ser clichê, não pode ser costumeiro ou simplesmente uma vã repetição. Tem que ser algo concreto em nossa vida, amém? Glória a Deus. Enquanto olhamos para nós, enquanto olhamos para o homem, não tem que buscar a bondade no homem. Olha a única coisa que eu vi no Salmo, o que fala que é bom e não remete a Deus. Olha só, e isso pode ser até desagradável, mas é a bíblico, irmão, não estou inventando. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. Então o bom não está na riqueza, o bom não está na bastância ali na prateleira, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha já é o suficiente. Bom é Deus, e é no meio das lutas, é no meio das aflições que corremos para Deus e dependemos de Deus. Eu estou falando de mim aqui agora, irmão. Realmente, quando eu estava ali em São Carlos, eu acordei, eu fui buscar na Bíblia depois de uma semana inteira se refugiando em drogas, em álcool, buscando aquilo que não era Deus. Eu olhei para o meu estado, para como eu estava fedendo, para onde eu estava dormindo e como que eu tinha chegado até ali, como que eu estava sendo afligido por algo que aparentemente não era culpa minha, mas eu também não fiz nada para mudar. Foi quando eu busquei a Deus e Deus honrou. Então foi bom para mim ter sido afligido. Irmãos, se nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos quando fomos buscar a Deus com interesse de coração, sempre a maioria das vezes quando não depende mais de nós. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus é bom, não temos que olhar no irmão, não temos que olhar no pregador A, não temos que buscar no pregador B, temos que buscar em Deus e na palavra de Deus, amém? E a prova disso, irmão, a prova disso, como não devemos depender somente dos outros, a nossa fonte de buscar o azeite não pode ser somente a pregação, somente os dias de culto, somente durante o culto. Oh, glória a Deus. Lucas 18, verso 18 e 19. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Cristo disse isso na condição de servo que estava. Filipenses 2, do verso 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Glória a Deus. E achando na forma de homem, essa parte é o mais importante, porque é aqui que eu fui resgatado, não posso esquecer disso jamais. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte
de cruz. Glórias a Deus. Estão entendendo, irmão, como é importante esvaziarmos de nós mesmos? E lá na frente Deus vai nos mostrar, porque o importante é estar focado em Deus. Não estar focado no irmão A, não estar focado no irmão B, não estar focado nas circunstâncias. Se as circunstâncias estão ocorrendo e se estão fora do controle, se com as nossas mãos não podemos mais controlar, é o momento de entregar na mão de Deus, porque o impossível é de Deus. Ele é o mestre nessa arte do impossível, porque para ele não existe isso de impossível. Tudo é possível a Deus, amém? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que lhe é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, para que no nome do Senhor Jesus, essa parte aqui é maravilhosa. Irmãos, guarde isso no seu coração. Quando a adversidade vier, quando vier alguma situação, guarde isso, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto dos anjos que estão nos céus, tanto de homens na terra, como de demônios embaixo da terra. Ninguém é maior que Deus. Glórias a Deus. Isso já foi ensinado aqui hoje e está sendo reafirmado. Glória a Deus. Ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Glória a Deus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ninguém é melhor que ninguém nessa terra. E Deus não faz acepção de pessoas. Diante dele, todos nós somos iguais. Então, por que uns alcançam e outros não? Eu vou lhe responder. É à medida que buscamos. Quando mais nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então, irmãos, vamos buscar, vamos nos humilhar e ser fiel no pouco. Se está pouco agora, se não está aquela abastança que achemos que deveríamos ter, honra, seja fiel no pouco, dê glória a Deus no pouco, que ao tempo dele, Ele vai colocar sobre muito. Irmãos, não esqueçam, Davi foi ungido rei, mas depois de 40 anos foi que ele foi se assentar ao trono, amém? Então tudo é o tempo de Deus. Aí você fala, depois de 40 anos ele não aproveitou nada? Foi 40 anos que ele reinou, amém? Glórias a Deus. A parte B desse versículo 34, se porém for mal o teu olho, também o teu corpo será cheio de trevas. Glória a Deus. 1 João, do capítulo 2, do verso 9 em diante, diz assim: aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Glória a Deus. Olha como é importante isso aqui, irmão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Glória a Deus. Eu já ouvi, irmãos, isso se dizer de pessoas que dizem amar a Deus, que se dizem ser cristão. E qual que é o significado da palavra cristão? É Cristo menor. Glória a Deus. Somos imitadores de Cristo, então recebemos o nome de cristão. Então, se somos verdadeiramente cristão, não podemos conservar ódio, mágoa, ressentimento de ninguém. Ainda que venha no nosso coração esses tipos de pensamento, esses tipos de sentimento, não podemos deixar que criem raízes no nosso coração, na nossa mente. Porque, irmãos, se fizermos isso, a luz não está em nós. O Espírito Santo de Deus não fica. A palavra de Deus é Bíblia, isso não é invenção minha. Eu já ouvi dentro de pessoas que se dizem cristão falar: eu não gosto daquela pessoa porque meu santo não bateu com o dele. Como é que é isso aí? Aí eu busquei entender, né? Eu sou de família baiana, eu entendi, lá tem bastante, dentro da minha família também, teve bastante desse negócio de trabalho de santo. Nada mais é que negócio de macumba. É aqueles espíritos lá dentro do terreiro que eles chamam de santo e a pessoa já fala, um santo não bate com ele. Quer dizer que o espírito protetor da pessoa não gosta do espírito protetor da outra pessoa. Vamos falar a verdade, do demônio de um não gosta, aí falam que... E eu ouvi pessoas de dentro da igreja. Então esse santo é o Espírito Santo de Deus? Se Cristo morreu por todos,
derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por todos. Como que um santo não vai bater com o outro santo? Se o santo que está em mim é o Espírito Santo de Deus, eu posso até me irar com o irmão, porque eu sou humano. Mas o sol não vai se pôr nessa ira, porque o Espírito Santo de Deus vai me convencer do erro e eu vou me consertar com o irmão. Se não for possível, pelo menos eu vou tirar esse sentimento de dentro de mim. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mateus 15:14, deixai-os são guias cegos, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Amém? No verso de 35 diz assim, cuidai para que a luz que em ti há não sejam trevas. Irmãos, alcançamos a luz, fomos iluminados pela palavra de Deus, glória a Deus, estamos buscando, mas as lutas vêm, não se engane não, as lutas vêm, e não alcançamos ainda a perfeição. Quando alcançarmos a perfeição, Deus nos tomará para Ele, amém? Como fez com Enoque, como fez com Elias. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, mas até lá, vamos ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo, glórias a Deus. Em Efésios capítulo 4, do verso 17 em diante, e esses são conselhos práticos. O que é conselhos práticos? Conselhos que devamos praticar dia após dia. Devemos praticar. Não é só ouvir por um ouvido e sair pelo outro, mas devemos tirar da letra e transformar em vida para nós. Amém? Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Primeiro, dureza de coração. Tá bom, eu aceito a palavra, eu gosto, o que o pastor disse ali, tá tudo certo, eu concordo com tudo aquilo ali, mas Deus conhece meu coração, não é tempo ainda. Isso não existe. Isso é coração duro, e coração duro tem que ser quebrado, quebrantado e contrito. Irmão, se você não concorda com o que o pastor está ensinando, concorda com o que a palavra diz e ainda não consegue praticar, o único conselho que eu posso te dar, do joelho no chão, ora, clama, pede para Deus completar a obra. Nós somos o barro, Ele é o oleiro, que Ele faça um vaso de honra. Amém, irmãos? Não permitamos que o vaso de honra que devamos ser se torne um vaso de desonra, de hipótese alguma. E podemos fazer isso, porque só uma coisa pode nos tirar da presença de Deus, o nosso livre-arbítrio. Demônio não pode nos tirar da presença de Deus. Tribulações, provações não podem nos tirar da presença de Deus. Doença, enfermidade não pode nos tirar da presença de Deus. Vales, desertos, cavernas da vida não pode nos tirar da presença de Deus. Se continuarmos na presença de Deus, tudo isso que se passou na nossa vida, todas as lutas, tribulações, provações, todos os desertos, todos os vales, todas as cavernas e adulão da vida, vai ser para engrandecer o nome de Deus e sairemos de lá muito mais edificados do que entremos. Amém? Glórias a Deus. Vós, porém, não aprendeste assim de Cristo, em ter dureza no coração, em ter impureza, se é que ouviste e nele fostes ensinado, conforme é a verdade em Jesus, que, por quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Glórias a Deus. Quando chegamos à igreja, irmão, ou quando chegamos aqui no Santo Monte, quando buscamos aprender de Cristo na Santa Palavra, é certo que já trazemos alguma bagagem. Tem coisas que aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos nossos professores na escola, das pessoas que temos como os mais sábios que nós, que respeitamos. Elas nos dão alguma bagagem de conhecimento. Glória a Deus. Isso é normal, pois no mundo vivemos e às vezes buscamos exemplos no mundo. Mas agora
que a luz brilhou, que os nossos olhos foram abertos, que o nosso coração foi quebrantado, o nosso exemplo tem que ser Cristo. O nosso doutor, o nosso mestre principal tem que ser o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, aquilo que aprendi, aquilo que eu entendia como certo, tem que ser revisto conforme a palavra, para saber se realmente é certo, se realmente é do agrado de Deus ou não. E por mais que doa, se não for, tem que ser lançado fora. Mas isso pode entristecer minha avó, minha mãe, meu irmão, meu professor. O que é mais importante? Deus e a vida eterna ou alegrar a homens? A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. Sim, tudo que devemos fazer, devemos honrar pai e mãe. Mas contanto que isso não vá contra a palavra de Deus. Porque é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Amém? Glórias a Deus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irmãos, novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esse novo homem não vai ser feito por nós mesmos, mas Deus vai operar. Então, deixa Deus trabalhar. Amém? Irei-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, o importante é não dar lugar ao diabo. Como ele não pode nos separar da presença de Deus, e o único que pode sair da presença de Deus é nós mesmos com os nossos próprios pés, ele vai colocar situações no qual nós vamos desagradar a Deus e nos distanciar e nos esfriarmos, amém? Ele vai tentar apagar a nossa luz, por isso que é obrigatório, todo dia, continuamente, estarmos fazendo a manutenção da nossa lâmpada, não deixar essa luz apagar. Irmão, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Para que tenha com o que repartir com o necessitado. Glórias a Deus. Vamos lembrar que aquilo que Deus entregou para nós não é nosso, é dele. Dele é o ouro, dele é a prata. Se com avareza acharmos que é tudo nosso e nos abstermos de ajudar o próximo necessitado, aquele que estamos vendo, primeiro com a palavra, depois com o material também, irmãos, porque roubamos também quando temos a oportunidade de ensinar, de exortar, de direcionar uma alma perdida a Deus e nos abstemos, nos negamos de fazer isso. Isso é roubar a oportunidade daquela alma de ser salva. Cuidado, hein, Atalaia? Se Deus está mandando você falar, que a espada vai vir, vai e fala, porque esse sangue vai ser cobrado de você. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Glória a Deus. E isso aqui, irmão, eu ainda quero enfatizar até na entrada do Santo Monte, mas não somente aqui, em todo momento da nossa vida. Palavra torpe, palavra que não produz edificação, pra quê? O tempo é isso, o tempo é aquilo, você viu fulano, você viu Betano, tacaram fogo ali, o outro tá usando droga. Pra quê? Vamos nos focar em Deus. Se não temos como falar o bem, profetizar o bem, ensinar, aconselhar ao bem, fica quieto. A Bíblia nos ensina que o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Glórias a Deus, irmãos. O que é importante? O importante é levar a todos ao conhecimento de Cristo, fazer com que essa luz brilhe, amém? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fosse selado para o dia da redenção. O Espírito está ensinando, o Espírito está exortando, está levando uma direção. Fala, meu filho, leia, meu filho, aprenda, meu filho. E nós endurecemos o coração, nós resistimos, não fazemos a vontade
vontade, não fazemos aquilo que o Espírito Santo está propondo no nosso coração. Estamos alegrando o Espírito Santo de Deus? Estamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus? É óbvio que não. Então vamos fazer aquilo que Deus coloca. É pouco? Amém, é pouco. Primeiro sobre o pouco, depois Deus colocará no muito. Livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícias. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. E essa parte, livre-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia, essa parte tem tocado muito comigo. Porque eu venho do ensinamento, esses conselhos práticos, primeiro Deus trata com o pregador. Igreja, é maravilhosa a forma como Deus trabalha, mas eu fui criado no meio, por isso que eu tenho que renovar, todos nós temos que renovar o nosso entendimento e ser feito uma nova criatura, deixar com que o Espírito Santo faça uma nova criatura, porque se irá, gritar, brigar, se estapear, era o que mais tinha dentro da minha casa. Eu cresci dessa forma, achando que isso era uma forma de se dar, mas eu estou mostrando como era a antiga criatura, e se falarem para os irmãos que era assim, não vos escandalize, porque hoje é uma nova criatura em Deus, achava que isso era normal. E temos que nos despojarmos da velha criatura, do velho homem, como a palavra acabou de nos ensinarmos. Tirar a blasfêmia, tirar a malícia, chamar o nome de Deus em vão, ficar toda hora Jeová aqui, Jeová ali, para coisas que não é realmente espiritual. Cuidado, igreja, cuidado, Deus é santo, o nome dele é santo, ele zela por tudo aquilo que é dele. Amém? Verso 36, portanto, se todo o teu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado, como quando a candeia brilha com o seu esplendor. 1 João, do capítulo 1, dos 5 ao 10, essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Se pecou, irmão, se não está conseguindo até aqui, não conseguiu andar e agir conforme a palavra nos ensina, dobre o joelho e ore e clame. E principalmente o Espírito pede para enfatizar, principalmente aprenda a perdoar, irmão, aprenda a perdoar. Na oração do Pai Nosso nós clamamos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem, entendeu? Com a nossa própria boca declaramos a Deus, ó, se eu perdoo quem me perdoou, o Senhor me perdoa, se eu não perdoar, o Senhor não perdoa. Medita para ver se não é isso que dissemos a Deus na nossa oração. Por isso que é importante aprender a perdoar. Se não conseguimos por nós mesmos, ó o Espírito Santo para nos ajudar aqui. Mas sejamos sensíveis, deixemos Deus nos moldar e nos usar conforme lhe apraz. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, segundo Pedro, capítulo 1 também, do 5 ao 10, acrescentai à vossa fé bondade, a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em quem não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está de perto, havendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
pois fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Amém? Glórias a Deus. E aqui eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu quero fazer 2 observações. Logo no início ele falou assim, todos somos ministro de Deus, lembra disso? A gente ser ministro de Deus não se restringe a estar atrás de um púlpito apregoando, não se restringe a estar com algum instrumento que Deus te deu o dom aqui, louvando a Ele, ou a tua própria voz que Deus te deu esse dom para louvar, não. Quando Ele diz que todos nós somos ministros, você pode ter seu ministro lá no teu trabalho, dentro da tua casa, em qualquer lugar você pode ser o ministro de Deus. Sempre que você tiver a oportunidade de jogar a sementinha, joga. Quem dá o crescimento é Deus, mas a sua parte você fez. Então todos nós somos ministros do Evangelho de Cristo. Amém? Outra coisa que ele falou, que isso é uma verdade pura, puríssima. Muitos buscam a Deus somente nas adversidades. Presta atenção, às vezes a pessoa está com aquela pessoa que ela gostaria de estar do lado dela. Está com uma conta bancária maravilhosa. Tem tudo que ela sempre desejou dos sonhos dela. Vai falar de Deus para uma pessoa dessa que ainda não conhece. Quando tudo, irmãos, está na situação favorável da maneira que nós gostaríamos que estivesse, a pessoa começa a se esquecer do Deus que colocou às vezes ela naquele lugar. Porque até aquele que não conhece a palavra, que prosperou, que conseguiu tudo na vida dele, saiba que tudo é da permissão de Deus. Tudo é da permissão dele. É Ele quem enriquece, é Ele quem empobrece, é Ele quem dá vida, é Ele quem tira. Tudo passa pela vontade permissiva dele. Agora, nas adversidades, irmãos, ali a gente busca, mas é nas adversidades que a gente o conhece. Porque a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Aquele que me buscardes com todo o vosso, e diante das adversidades a gente busca com todo o vosso coração. A gente põe toda a nossa força para buscar Ele. Porque quando está tudo bom, meus irmãos, às vezes até para orar a pessoa, antes de dormir ela tem uma dificuldade, na hora de levantar ela tem uma dificuldade. Mas nas adversidades, nos desertos da vida, nas fornalhas da vida, é onde a gente mais busca e é onde mais Deus fala conosco. É onde mais Ele nos molda, aonde mais Ele nos torna ministro da palavra dEle, seja onde for. Amém?